Algumas pessoas hoje em dia não se lembram do impacto significativo que a Playboy teve durante a década de 1960. É por isso que, em homenagem ao falecimento de Hugh Hefner, estaremos explorando o impressionante surgimento da Playboy. Hugh Hefner nasceu na Chicago da era da Proibição, em uma família protestante. Seus pais eram extremamente conservadores, a ponto de não apenas impedi-lo de beber, fumar e usar palavras de baixo calão, mas também de não permitir que ele fosse ao cinema aos domingos. O tema do sexo era totalmente proibido para eles. E não surpreendentemente, Hefner cresceu como um jovem muito introvertido. Para escapar de sua realidade conservadora, ele costumava se refugiar desenhando quadrinhos e se dedicando à escrita criativa. Após se formar na faculdade com uma especialização em psicologia, conseguiu um emprego na área de publicidade na revista Esquire. Enquanto trabalhava lá, ele se envolveu profundamente com o conteúdo, o que o ajudou a entender o que tornava a Esquire bem-sucedida. À medida que mais jovens americanos se formavam na faculdade e conseguiam empregos bem remunerados, a demanda por um estilo de vida de alta qualidade se tornava aparente. A Esquire soube aproveitar muito bem essa nova demanda, pintando um retrato do que o americano educado moderno deveria parecer. Segundo eles, ele deveria ser sofisticado, mas mundano, com interesse em esportes de luxo, boa comida, roupas caras e, é claro, mulheres bonitas. Hefner percebeu o quão bem-sucedida era essa fórmula e estava ansioso para aplicá-la em seu próprio projeto. Quando seu chefe na Esquire se recusou a lhe dar um aumento de $5 em 1952, Hefner pediu demissão e começou a criar sua própria revista. Desde o início, ele queria levar o conceito da Esquire para o próximo nível, e que maneira melhor de fazer isso do que adicionar mulheres nuas à equação. Isso, por si só, não era particularmente revolucionário, já que havia muitas revistas sensuais nos Estados Unidos naquela época. No entanto, todas eram itens muito precários, impressos no papel de qualidade mais baixa possível, e geralmente não eram algo de que você se orgulharia de mostrar aos vizinhos. O que tornou a ideia de Hugh Hefner única foi combinar o conteúdo de alta qualidade de uma revista de estilo de vida com a liberdade sexual de mostrar mulheres nuas e bonitas. Para colocar sua ideia em prática, ele investiu quase todas as suas economias. E quando o dinheiro acabou, ele vendeu $8.000 em ações para investidores e recebeu $1.000 de sua mãe. Ele também contratou seu pai para ser seu contador, mas apesar de seu envolvimento, nenhum de seus pais leu um único exemplar da revista. Inicialmente, Hefner queria chamá-la de Stag Party, mas devido a uma disputa de direitos autorais, acabou nomeando-a Playboy. Para o primeiro número, ele comprou as famosas fotos nuas do calendário de Marilyn Monroe por $200 e adicionou muitos desenhos animados e piadas picantes. Publicou o primeiro número da Playboy em dezembro de 1953, mas estava tão incerto sobre o seu futuro que nem sequer colocou uma data de publicação nele. Tinha receio de que ninguém o comprasse, mas, na verdade, o primeiro número da Playboy vendeu 55.000 cópias a 50 centavos cada. A joia da revista de Hefner, desde o início, era a Sweetheart of the Month, namorada do mês, conceito que eventualmente evoluiu para a Playmate que conhecemos hoje. Marilyn Monroe foi uma escolha muito adequada para o primeiro número da Playboy, mas isso não é a única razão para o seu sucesso. O conteúdo em si era muito interessante e apresentava artigos e histórias de alguns dos melhores escritores e críticos da época. Stephen King, por exemplo, frequentemente enviava seus contos para a Playboy, assim como Ray Bradbury, Ernest Hemingway e muitos outros. Todos esses autores fizeram da Playboy uma publicação de alta qualidade, mas é claro, o dinheiro real não vinha da venda das revistas em si, mas dos anúncios nelas. Graças ao seu tempo na Esquire, Hefner sabia como atrair os melhores anunciantes possíveis para a Playboy. Ele queria que os anúncios na Playboy refletissem o estilo de vida ideal de seus leitores e, de certa forma, os anúncios ajudaram Hefner a estabelecer a reputação da Playboy. Claro, eles também carregavam um pagamento generoso, e até o momento em que Hefner publicou o quarto número da Playboy, ele já havia ganho dinheiro suficiente para alugar um escritório adequado no centro de Chicago.
Vale ressaltar que as imagens publicadas nos primeiros 15 anos da revista são bastante moderadas pelos padrões de hoje. Na verdade, não seria até 1972 que a Playboy experimentaria com nudez frontal completa. Hefner se divorciou de sua primeira esposa em 1959, deixando-o em uma posição bastante peculiar. A linha entre sua vida privada e profissional se dissolveu quase completamente, a ponto de ele adotar a persona do solteirão sofisticado e bem-sucedido, idealizado pela Playboy. Basicamente, ele se tornou o rosto da Playboy e permaneceria assim pelo resto de sua vida. Em 1960, a revista Playboy se tornou uma das publicações mais bem-sucedidas nos Estados Unidos, ostentando uma circulação de mais de 1 milhão de exemplares. Utilizando parte dos 2,3 milhões de dólares que a Playboy arrecadou naquele ano, Hefner inaugurou um Playboy Club em Chicago, onde você era servido por ícones coelhinhas da Playboy. O clube foi um sucesso instantâneo e atraiu mais de 100 mil visitantes nos últimos 3 meses de 1961. Em pouco tempo, Hefner abriu clubes Playboy em todo o país e também adquiriu vários outros imóveis, incluindo hotéis e cassinos. No final dos anos 1960, a Playboy ostentava um faturamento de 127 milhões de dólares, e nesse ponto, seu conteúdo por si só era excepcional. A revista ficou conhecida por suas entrevistas diretas e aprofundadas com algumas das figuras públicas mais proeminentes da época. Jornalistas da Playboy entrevistaram Malcolm X, Miles Davis, os Beatles e muitas outras pessoas famosas. O início dos anos 1970 tornou-se a era dourada da Playboy, à medida que a América experimentava a plena força da revolução sexual. Hugh Hefner consolidou ainda mais sua persona de solteirão ao comprar o que agora é conhecido como a Playboy Mansion por 1,1 milhão de dólares em 1971. Localizada perto de Beverly Hills, Hefner frequentemente sediava festas luxuosas lá de maneira muito semelhante ao estilo de Grande Gatsby. Apenas um ano depois, a Playboy registrou sua maior circulação de todos os tempos, com 7,2 milhões de leitores, e agora era uma empresa de capital aberto. Apesar disso, a liderança agitada de Hugh Hefner estava prejudicando a empresa. Embora as receitas nunca tivessem sido tão altas, o lucro real chegou a apenas 2 milhões de dólares em 1975. Os investimentos imobiliários de Hefner e a breve parceria com a Columbia Pictures para fazer filmes e programas de TV eram pouco lucrativos e estavam corroendo as receitas da empresa. Essa tendência continuou até a década de 1980, quando a empresa perdeu um recorde de 69 milhões de dólares ao longo de 2 anos. O número de clubes Playboy diminuiu de 22 para apenas 3, e concorrentes como Hustler e Penthouse desafiavam a revista Playboy. Finalmente, em 1982, a filha de Hugh Hefner, Christy Hefner, foi nomeada presidente da Playboy e ficou encarregada de reverter o declínio dos negócios. 2 anos depois, ela havia vendido os cassinos da Playboy e estava trabalhando duro para alinhar a revista com os tempos. Assim como quebrar os tabus sexuais dos anos 1950 deu à Playboy seu impulso inicial, agora ela precisava de uma nova direção. Para Christie, isso significava se tornar defensora de questões sociais. Coisas como liberdade de expressão e apoio aos direitos gays e a pesquisa sobre a AIDS tornaram-se a marca registrada da Playboy. A revista ainda apresentava mulheres nuas, mas também se tornou uma plataforma para ativistas e dissidentes políticos. Embora a mudança tenha atraído um público mais diversificado, também chamou a atenção indesejada do governo. Em 1986, a administração Reagan rotulou a Playboy como pornográfica, o que imediatamente causou uma queda nas vendas. Apenas 4 anos depois, a revista estava reduzida a apenas 3,4 milhões de leitores, e sua única salvação era seu recém-promovido serviço de assinatura. Christie direcionou seu foco para o exterior, e isso deu resultado. Ela licenciou 14 edições internacionais na Ásia e Europa, que coletivamente tinham mais de 1,5 milhão de leitores, até 1990. Seu próximo movimento foi enfrentar Hustler e Penthouse no campo de batalha mais recente da mídia, a internet.
a Playboy tornou-se uma das primeiras revistas nacionais a ter seu próprio site e, dentro do primeiro ano, registrou um pico de 500 mil de visitantes em um único dia. No final de 1997, estava gerando 7 milhões de visitas por dia e obtendo receitas significativas com publicidade online. No entanto, nos anos após 2000, a concorrência rapidamente levou a Playboy ao declínio. Outras publicações abandonaram os artigos densos e reflexivos em favor de conteúdo mais curto que poderia ser lido mais rapidamente. Uma outra tendência das novas publicações era apresentar celebridades, fotografadas o mais próximo possível da nudez, sem realmente estar nuas. Dessa forma, podiam ser exibidas ao lado de revistas comuns, ao contrário da Playboy, que precisava ser mantida separada. A empresa enfrentou dificuldades nos primeiros anos de 2000 e finalmente registrou um prejuízo de 160 milhões de dólares em 2008. Após fracassar ao tentar voltar aos negócios de TV e cassino, Christie renunciou no mesmo ano, e desde então, a empresa tem em grande parte enfrentado dificuldades. Hefner tornou a Playboy privada em 2011 com a ajuda de uma empresa chamada Reese V. Travers, sob a condição de que eles comprariam a participação de 33% de Hefner dentro de um ano de sua morte. Hefner então passou as operações diárias da Playboy para seu filho mais novo, Cooper, que aos 26 anos já está vivendo uma vida tão selvagem quanto a de seu pai. No entanto, enquanto ele parece ansioso para restaurar a popularidade da Playboy, alguns insiders questionam se a empresa deveria continuar a existir, especialmente após a morte de Hugh Hefner. Um sinal claro de sua imagem em declínio é o fato de que Hugh Hefner vendeu a Playboy Mansion por apenas metade do valor desejado no início de 2016. Agora que ele se foi, o futuro da Playboy parece cada vez mais incerto. A revista falhou em se distinguir de seus concorrentes em uma indústria já em declínio devido à ampla disponibilidade de pornografia online. Se Cooper conseguirá salvar a Playboy e se terá a oportunidade de fazê-lo, ainda está por ser visto. Olhando para o site da Playboy em 1996, fico pensando em quanto dinheiro eles gastaram nele. Considere se inscrever no canal, deixe o like no vídeo, obrigado, até o próximo vídeo.